Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo e História. O estudo do Livro dos Espíritos, do episódio de hoje, abordará o livro 1º, capítulo 1, item 4, Panteísmo. Conforme apresentado, nesse episódio vamos tratar sobre a doutrina do panteísmo e sua incompatibilidade com a doutrina espírita. Preliminarmente, antes de adentrarmos na análise das questões 14 a 16 do Livro dos Espíritos, precisamos entender o que é panteísmo. Dito isso, vamos trazer a definição do termo segundo o dicionário Michaelis. Panteísmo é, em filosofia, sistema filosófico que identifica Deus com tudo o que existe, assumindo, em última análise, o conjunto de suas revelações e realizações. E 2. Adoração da natureza que consiste em ver Deus em tudo o que existe. Trazido o significado semântico do termo panteísmo, temos que trata-se de uma doutrina desenvolvida pelo filósofo Baruch Spinoza e que defende que Deus e a natureza, incluindo os seres que a compõem, ou Deus e o universo, como sendo uma unidade indissociável à medida que Deus é tudo. Segundo essa doutrina, Deus não figura como o criador de todas as coisas, mas como tudo o que existe. Os adeptos do panteísmo entendem que, dessa forma, Deus não está limitado, entre aspas, a ser meramente o criador, mas ser tudo. Seria tornar Deus maior ainda do que já é, na figura do criador de tudo o que existe. Naturalmente, enquanto espíritas, respeitosamente discordamos desse entendimento, visto que o panteísmo dá a um Deus criador de todas as coisas e, como vimos no episódio anterior, eterno, imaterial, imutável, único, onipotente, dentre outros atributos, uma característica de um ser material, pois não sendo mais o criador, Deus, se tornando tudo, se torna inclusive material imutável, ou seja, não seria mais Deus. Cabe aqui salientar que, embora Kardec não tenha abordado nesse item, possivelmente por serem conceitos que se popularizaram após o seu tempo, o panteísmo não deve ser confundido com o panenteísmo, com o deísmo e com o pandeísmo. Para melhor esclarecimento, podemos dizer resumidamente que panenteísmo, segundo o dicionário Michaelis, é a doutrina criada pelo filósofo alemão Karl Christian Friedrich Krause, segundo a qual todas as coisas que existem estão em Deus, mas com Deus transcendendo a todas elas, ou seja, todas as coisas seriam partes de Deus, o que difere do Espiritismo, visto que, se todas as coisas são partes de Deus, não há que se falar em individualidade do ser antes e após a morte. Por sua vez, temos o deísmo, onde é admitida a existência de Deus como criador do universo e sendo uma inteligência superior, não por revelações de qualquer natureza, mas por uma conclusão lógica e que não admite existência de dogmas religiosos de nenhum tipo. Seria uma espécie de aplicação lógica para se admitir a existência de Deus, mas de uma maneira completamente diferente da preceituada por Kardec, visto que a mera lógica, o mero empirismo, é algo totalmente eivado de materialismo e totalmente contrário à proposta da doutrina espírita. E difere também do pandeísmo, cujo verbete ainda não foi incluído oficialmente em nosso vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é uma corrente que combina as ideias do deísmo e do panteísmo, onde, diferente do panteísmo, Deus é considerado o criador do universo, mas, após a sua criação, teria se integrado à sua própria criação, sendo tudo que existe e não mais participando da operação ou manutenção do próprio universo. Feitas essas considerações sobre outras doutrinas existentes e que são absolutamente antagônicas ao Espiritismo, informo que maiores informações podem ser lidas em links que estão na descrição deste vídeo. Dessa forma, passaremos agora à análise das questões. Questão número 14. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns,
o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. Se assim o fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma coisa e outra. Para melhor entendermos essa questão, vamos trazer novamente, como fizemos no episódio número 22, a questão de Deus para o campo da abstração. Naturalmente, a abstração, que nos significados segundo o dicionário Michaelis, que interessam ao nosso estudo, a própria abstração não seria um termo aplicável à explicação de uma divindade. Mas, como nos falta vocabulário para tratar do que nos é incompreensível em essência, e como não podemos de fato explicar Deus, vamos ao dicionário. Abstração é consideração das qualidades independentemente dos objetos a que pertencem. Ideia metafísica, teoria vaga que não pode receber aplicação. Com base nos dois significados utilizados do dicionário, tratamos aqui Deus como uma abstração, visto que, conforme vimos no episódio anterior, podemos elencar os atributos da divindade, ou seja, podemos considerar as qualidades de Deus, mesmo que não possamos enquadrá-lo em nenhuma categoria de coisas. No campo da metafísica, o aspecto de ser uma teoria vaga que não pode receber aplicação, nós podemos interpretar com um sentido material, que não pode ser testado empiricamente sob nenhum dos aspectos científicos que o homem possuía no tempo de Kardec e que não possui até os dias atuais, visto que a existência ou inexistência de Deus não pode ser comprovada em um laboratório. Nesse ponto, vamos ao dicionário para o significado semântico de metafísica. Metafísica é, em filosofia, parte da filosofia que examina a natureza da realidade, inclusive a relação entre mente e matéria, substância e atributo, fato e valor. A ciência primeira, que tem como objeto próprio o objeto comum de todas as outras ciências, e como princípio próprio, um princípio que condiciona a validade de todos os outros princípios. Ciência do ser enquanto ser, do absoluto em oposição ao relativo, dos primeiros princípios e das primeiras causas, ciência do suprassensível. Segundo Aristóteles, ciência que estuda o ser enquanto ser e seus atributos essenciais, e que não se confunde com nenhuma das ciências particulares, uma vez que estas não consideram, em geral, o ser como tal, e sim unicamente uma parte ou um aspecto do ser. Segundo Immanuel Kant, o estudo das formas ou princípios cognoscitivos que, por constituírem a razão humana e toda a razão finita em geral, condicionam todo saber e toda ciência, e cujo exame, portanto, nos permite extrair os princípios gerais das diferentes ciências. Dessa forma, tendo por base os conceitos de abstração e de metafísica, e como aplicamos esses conceitos a Deus, temos na resposta de Kardec uma obviedade. Deus é o criador de tudo que existe, logo, é a causa da existência de tudo. Não poderia ser tudo o que existe, pois assim seria o efeito, ou a consequência de uma criação anterior. E, como bem disseram os espíritos, Deus não existiria. Podemos ainda dizer que Deus, sendo a causa ou o criador de tudo, ele é também anterior a essa resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas, que é a proposta da doutrina do panteísmo. Diante disso, considerar Deus como sendo tudo o que existe seria tirá-lo do aspecto imaterial e levá-lo ao aspecto material, o que afetaria a sua imutabilidade, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Não sendo Criador, também não seria infinito ou eterno, logo, definitivamente não seria Deus. Concluímos que o panteísmo, que é onde se escora a ideia da pergunta elaborada por Kardec, se aprisiona em um sistema materialista, que além de não explicar Deus, se torna refém de conceitos inexplicáveis de como ser Deus um somatório de tudo que existe, sendo que o ser humano longe está de conhecer tudo o que existe no universo. Ou seja, Deus seria absolutamente inexplicável,
e estaria sendo definido sob um aspecto materialista e vaidoso, de tudo querer explicar, e que nada mais é que um fruto do iluminismo francês e alemão, ocorrido um século antes do advento do Espiritismo, conforme dissemos em episódios anteriores. Nesse mesmo contexto, que trouxemos a questão, Kardec comenta de forma sublime e cristalina. Vejamos. Deus existe, não podeis duvidar. E isso é o essencial. Acreditai no que vos digo e não queirais ir além. Não vos percais num labirinto de onde não poderia sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditais saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isto vos será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Nesse comentário, Kardec coloca as coisas em seus devidos lugares e, mesmo sem citar os termos divindade, imaterialidade e materialismo, afasta esse materialismo de Deus e, por consequência, do Espiritismo, visto que são absolutamente antagônicos. A existência de Deus não pode ser comprovada através de nenhum teste científico, nenhuma experiência material, mesmo dos efeitos que encontramos em a natureza, em nada. O empirismo, ou seja, a comprovação por meio do experimento ou da testagem, e mesmo a metodologia científica, que nada mais é que uma forma de empirismo, não são capazes de explicar, tampouco provar a existência de Deus. E nesse labirinto intransponível, conforme diz Kardec, muitas pessoas, não podendo explicar ou comprovar a existência de Deus, acabam concluindo pela sua inexistência. Um comportamento de orgulho, que não admite a possibilidade de existir uma inteligência suprema, acima de suas capacidades de entendimento e cognição. Cabe-nos aqui entender a recomendação de Kardec como o axioma que os Espíritos nos trouxeram na resposta à questão número 4 do Livro dos Espíritos, e que tratamos no episódio 23 de que não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Ou seja, o que não é obra do homem é, por lógica, obra de Deus. Entender a recomendação de Kardec de que Deus existe, não podeis duvidar, e isso é o essencial, acreditai no que vos digo e não queirais ir além, ou seja, crer, ter fé na existência de Deus, não por uma fé cega, mas por tudo que existe e que não podemos encontrar a sua causa, e tampouco explicar a sua existência. É necessário que exista uma inteligência suprema, um Criador. É necessário que Deus exista para que tudo que existe faça sentido. Se você gostou desse episódio, curta e compartilhe. Até a próxima, fiquem todos com Deus.